Biblias a Efesios capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, versículo 12. Não tive tempo para colocar todos os versículos esta noite por tantas coisas com o pastor Manuel último dia. Não tive tempo para fazer tudo. Só o título e os versículos os vou ler. E você pode buscar, escrever e logo ler. Mas não tenho mais que o título esta noite. Mas o título, Expulsando os Iníquos. Por que esse título? Porque foi nome de uma canção quando eu era mais jovem, de rapero dos Estados Unidos, de rap e hip hop, e isso foi nome de uma de suas canções. E a canção tinha que ver com bruxaria e orando em contra e resistindo a bruxaria e tudo isso. Então, o nome, Expulsando os Iníquos. E esta noite quero falar sobre algo que pode parecer um pouco incomum, mas acho que é muito importante. Trata-se de algo que está acontecendo ao nosso redor o todo o tempo. Mas nem sempre percebemos. Há uma batalha em andamento. Não há uma batalha com espadas e escudos, ou uma guerra entre países, mas uma batalha espiritual. Enfrentamos um inimigo chamado Satanás, isso sabemos, e seu objetivo é fazer com que nos afastemos de Deus. Mas aqui está a boa notícia. Não precisamos ter medo, porque Jesus nos deu proteção, domínio e vitória. Estamos agora em um período muito crítico de transição em nossa igreja. E o diabo, diabo em espanhol, diabo, não gostaria de nada mais do que se aproveitar do momento frágil para atacar. Mas não somos ignorantes. Não somos insensatos ou indefensos. Temos a sangue de Jesus e a palavra de seu testemunho. Os planos e as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja de Jesus Cristo. Então vamos a considerar esta noite a realidade da bruxaria. Quando pensamos em bruxaria, podemos imaginar filmes com feitiços mágicos ou magos. Mas, na realidade, a bruxaria é algo muito mais profundo. Trata-se de pessoas sendo influenciadas por forças espirituais oscuras que querem prejudicar e nos afastar de Deus. A Bíblia, que é um registro do relacionamento de Deus com as pessoas, fala sobre essas forças espirituais. Não se trata apenas de uma guia sobre como viver uma vida melhor ou como resolver conflitos com as pessoas, aunque sim fala disso. Trata-se de mais do que apenas ser bom ou ter bons hábitos. Não nos reunimos apenas para cantar e ser encorajados, mas proclamamos o reino de Deus, para que possamos experimentar a vida de ressurreição quando respondemos com a obediência da fé. A Bíblia nos mostra que há uma história maior em andamento. Uma batalha cósmica por nossos corações e mentes. Nosso texto esta noite, Efésios 6, versículo 12. A Bíblia diz:
Pois nós não estamos lutando contra seres humanos. Muito importante sempre lembrar isso. Não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de oscuridad, expulsando os iníquos. Isso significa que nossos maiores problemas não são apenas com pessoas que podem ser mais para nós ou com situações que parecem injustas. Há forças espirituais que tentam nos levar a fazer escolhas ruins e nos afastar de Deus. Geralmente pensamos na vida em termos de que podemos ver e tocar escola, esportes, amizades, trabalho, até mesmo mídias sociais. Mas a vida é mais do que apenas as coisas ao nosso redor. A vida também, como preguei, a vida é espiritual. E é como viver em dois mundos ao mesmo tempo. Um que podemos ver e outro que não podemos ver com estes olhos. Enquanto tentamos dar o nosso melhor no mundo físico, há uma batalha acontecendo no mundo espiritual. Você alguma vez sentiu que algo está errado em sua vida, mas não consegue explicar por quê? Uma vez olhou para uma situação e ficou realmente perplexo, de tipo, isso não faz o menor sentido. Quando o problema está além da educação e da persistência. Talvez você tinha sentido um profundo sentimento de frustração ou medo. Esses podem ser sinais da batalha espiritual que está acontecendo ao nosso redor. Mas não se preocupe, Deus está conosco nessa batalha e por meio de Jesus podemos vencer. A Bíblia nos dá muitos exemplos de pessoas que enfrentaram a feitiçaria e a mágia, bruxaria. Em Atos capítulo 8, não tenho versículo, mas você logo pode ler. Atos 8. Obrigado. Atos 8. Há uma história sobre um homem chamado Simão. Ele praticava magia e havia impressionado as pessoas da cidade, todas as pessoas. Eles achavam que ele era super poderoso. Mas quando ouviram a mensagem sobre Jesus, perceberam que a magia de Simão não era nada comparado ao verdadeiro poder de Deus. Por meio de Filipe, muitas pessoas foram curadas e as que estavam sob a influência de espíritos malignos foram libertadas. Isso é o que Deus quer fazer nessa igreja. Aqui, nas ruas, os trabalhos, fazer a mesma coisa. E Deus vai fazê-lo conosco. Magia, bruxaria, feitiçaria são usadas para influenciar a cidadão comum e enganá-lo a respeito de Deus. A pregação clara de Jesus Cristo, o poder real e a glória de Deus os libertará. Além disso, também quando lemos Atos 8, vemos que o dinheiro pode ser uma ferramenta de manipulação também. Logo, Atos capítulo 13, versículo 8 a 10. Atos 13, 8 a 10. A Bíblia diz: mas o mágico Elimas, este é o nome dele,
em griego, era contra os apóstolos. Ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Então Saulo, também conhecido Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse essas palavras de benção. Não. Filho do diabo, inimigo de todo o que é bom. Imagina, pregador. Filho de diabo. Homem mau e mentiroso. Por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Palavras fortes. Este mágico Elimas, que tentou impedir que um governador acreditasse em Jesus. Paulo denunciou a Elimas por trabalhar com o demônio e o cegou temporariamente. Depois que Elimas saiu do caminho, o governador acreditou em Jesus. Isso nos mostra que a feitiçaria e a magia, bruxaria, são frequentemente usadas para enganar as pessoas e impedi-las de conhecer a Deus. Por isso oramos contra bruxaria. Mas com o poder de Jesus podemos romper esses enganos. Outra história encontrada em Atos capítulo 16. Atos 16, 16 a 18. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, bruxaria, oração. O diabo não quer que oremos. Precisamos orar. Quando estamos indo para o lugar de oração, veio a nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinações que ele fazia. A moça começou a nos seguir gritando assim: estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Tá bom, boa mensagem, mas inspirado por o diabo. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo, ele se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao Espírito, pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante, o Espírito saiu. Paulo estava viajando, divulgando a mensagem, pregando nas ruas de Jesus, quando conheceu uma moça que tinha um espírito de adivinação. O que significa que ela podia prever o futuro. Seus donos ganharam muito dinheiro com essa habilidade, mas ela continuava incomodando Paulo. E ele acabou ordenando que o espírito a deixasse em nome de Jesus. A menina foi libertada do controle do espírito imediatamente. Esse é um lembrete de que, independentemente do poder que a bruxaria ou a magia parecem ter, Jesus é sempre mais forte. E agora vamos a concluir falando como derrotar a bruxaria. A parte em nome de Jesus. Então, o que tudo isso significa para nós? Só saber que é algo que existe? Que significa que a batalha é real? Significa que a batalha espiritual é real. Mas não precisamos lutar sozinhos. Deus está do nosso lado. E, por meio da oração, podemos nos manter fortes.
Talvez você não veja a bruxaria da forma como ela é descrita na Bíblia. Mas o inimigo ainda está trabalhando hoje, tentando confundir as pessoas, enganá-las, ou fazê-las acreditar em mentiras sobre Deus. Quando oramos, não estamos apenas falando palavras no ar. Estamos nos conectando com Deus, que tem o poder de nos proteger de qualquer mal. É importante orar não apenas por nós mesmos, mas também por nossos familiares, amigos e até mesmo líderes. Na Bíblia, há muitos exemplos de pessoas que oraram por proteção e orientação, e Deus as ouviu. A Bíblia tem promessas incomparáveis promessas. Neemias 13:12, bom versículo. Neemias 13:2. Neemias 13:2. O nosso Deus transformou a maldição em bênção. Nosso Deus transformou a maldição a bênção. Muito poderoso. Grande promessa. Esse é um ótimo lembrete de que, mesmo quando as coisas parecem ruins ou assustadoras, Deus pode transformá-las em algo bom. Embora precisemos estar cientes da batalha espiritual, não devemos ficar obcecados em perseguir demônios ou focar no inimigo. Nosso foco principal deve estar sempre em Jesus. E Ele que nos dá força, paz e vitória. A Bíblia nos diz em Romanos 16, versículo 20, que Deus, nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Outra promessa incomparável. Apocalipse 3, versículo 9. Apocalipse 3, 9. Escutem. Quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês. E todos eles saberão que eu amo a vocês. Isso é poder, promessa. Em nosso dia a dia, é fácil ficarmos presos a coisas como escola, esportes, trabalho, família. Essas coisas são importantes, mas também precisamos nos lembrar que há um quadro maior. As escolhas que fazemos todos os dias, que optemos por seguir a Deus ou não, fazem parte da batalha espiritual. Quando escolhemos seguir a Jesus, estamos enfrentando as forças das trevas. Lembro-me de que uma vez alguém me perguntou: como faço para tirar ou expulsar o demônio ou o diabo da minha casa? A pessoa provavelmente estava esperando que eu fosse orar dentro da sua casa, caminhar e orar. Não sei. Ou talvez esperava que disse uma imagem de Jesus ou Maria. Como expulsa o diabo? Talvez uma Bíblia para manter sobre a mesa da cozinha. Como? Não sei. Há muitas ideias tradicionais, ignorantes e ineficazes circulando. Mas é uma boa pergunta. Como? Isso foi minha resposta. Viver de forma correta e limpa. Isso é a maneira de expulsar. Efésios 4:27. Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Viver correta
viver limpo. Não des lugar. Provérbios 26, versículo 2. A maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um passarinho que voa sem rumo. Viver de forma correta e limpa. Será que de repente estou pregando um evangelho de obras em vez de fé? Não, de nenhuma forma. Mas estou dizendo, não permita que Satanás tenha acesso à sua vida. O que quero dizer com isso? Bem, eu sei que no Brasil é muito seguro. Caminhamos a rua, minha família, minha esposa, somos estrangeiros, sentimos muito seguros. Não há crime aqui comparado com os Estados Unidos. Aqui, perfeito, uma vida perfeita, não? Bueno, talvez isto não se aplique a Joinville, mas nos Estados Unidos, onde as pessoas precisam a Jesus, é preciso não somente fechar as portas à noite, é preciso trancar as portas também. Eu sei que em Joinville as pessoas costumam dormir com as janelas abertas, porque é muito quente. Mas você provavelmente poderia dormir com as portas abertas também. E nada aconteceria. Mas nos Estados Unidos, cerrar janela, fechar porta. How do you say the lock? Trancar a porta também. Por quê? Por causa das ladrões, criminosos. Não queremos, ou você não quer dar acesso a eles. Fechamos as portas, trancamos tudo, porque não queremos que nadie passe a noite, ver a igreja, está aberta, entram e roubam tudo. É necessário, não queremos dar acesso. Imagine se eu soubesse que as pessoas criminosas rodando minha rua e eu não apenas deixasse a porta destrancada, mas também levantasse a porta aberta. Você me chamaria de tolo. Porque o criminoso, o ladrão, verá, isto é muito fácil, porta aberta, vou entrar. E ele virá pegar o que quiser. Eu era perfeitamente capaz de fechar e trancar a porta, mas por prejuízo, distração, por me achar intocável ou por teimosia, deixei a porta aberta. Quando participamos do pecado, isto é o que quero dizer. Quando participamos do pecado, estamos deixando a porta aberta, dando oportunidade ao inimigo entrar em nossas vidas. Nós nos tornamos vulneráveis aos seus ataques. Gálatas 5, 19 a 21. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, ciumeiras, os excessos de raiva, a invasão egoísta, desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Essas coisas são porta aberta para o diabo entrar. Se simplesmente fizermos todos os esforços para viver corretamente e honrar a Deus em todas as áreas da vida, estaremos protegidos. Permanecemos sob a proteção do sangue de Jesus e da aliança de Deus. Então, como expulsar os iníquos?
os demônios, o diabo na nossa casa, não o deixe entrar, primeiramente. Não o deixe entrar. E se perceber que ele está fazendo bagunça em certas áreas da sua vida, arrependa-se, diga a ele para sair e feche essas portas. Pare com esse pensamento e comportamento pecaminoso. Em conclusão, esta noite, o que podemos fazer? Primeiro, precisamos nos lembrar de que a vida é tanto física quanto espiritual. Enquanto vamos à escola, saímos com os amigos e fazemos coisas normais, há uma batalha espiritual acontecendo também. A boa notícia é que Jesus já conquistou a vitória e, por meio dele, temos proteção e força. Em segundo lugar, precisamos orar. A oração é uma das ferramentas mais poderosas que temos nessa batalha. A oração nos conecta a Deus e, por meio da oração, podemos pedir sua proteção e orientação. Se estiver se sentindo deprimido, assustado ou inseguro, você sempre pode recorrer a Deus em oração. Por fim, mantenha seu foco em Jesus. O inimigo pode tentar-nos distrair com mentiras ou tentações, mas Jesus é a verdade. Ele é o único que nos dá paz, alegria e propósito. Lembre-se de que você não está sozinho nesta situação. Devemos orar uns para outros todos os dias, ajudar um ao outro. Deus está sempre com você e por meio dele você pode se manter forte contra qualquer desafio que surja em seu caminho. Portanto, ore, confie em Jesus e caminhe na vitória que ele já nos deu.